Vamos conversar agora com Expedito Veloso. Ele é economista, professor e foi diretor do DFTrans. A gente vai falar sobre o aumento da passagem, como dói no bolso do trabalhador e o que poderia ter sido evitado esse aumento aí que aconteceu há pouco mais de um mês. Expedito, fala pra gente aí o porquê desse aumento e por que o trabalhador sente tanto. Não poderia ter sido evitado e ser tirado esses recursos aí de uma outra área? Ócio, governar é fazer escolhas. O governador, ele tinha a opção de retirar o subsídio que ele faz hoje ao Vale Transporte, e quando ele faz esse subsídio, ele está subsidiando as empresas, é bom que se diga isso. Então, via Vale Transporte, que é concedido pelas empresas aos seus funcionários, o governo de Brasília subsidia as empresas e isso precisa ser corrigido. Como se dá esse subsídio? Olha, o governo alega que o custo do transporte para essa linha que cobra hoje R$ 5,50 seria em torno de R$ 7,00. Essa diferença entre o custo e aquilo que é pago pelo passageiro é um subsídio do governo que hoje gira em torno de 45% de todo o faturamento do sistema. No entanto, existe uma ilegalidade, que é o subsídio ao sistema de transporte, que está sendo dado às empresas e o governo não retira isso. E como seria feito isso? Ao invés de cobrar a tarifa ao usuário das empresas que concedem Vale Transporte, cobraria o efetivo custo do transporte que é gerado no dia a dia e que é pago às empresas concessionárias. Portanto, se o governo tivesse retirado o subsídio do Vale Transporte, ele poderia ter evitado esse aumento de 50 centavos na passagem de ônibus. Agora, Expedito, o trabalhador reclama bastante. É principalmente aquele que não é comum trabalhar, é registrado com carteira assinada e que tem direito ao Vale Transporte, ao cartãozinho para ele passar. Principalmente as diaristas, empregada doméstica sem registro e muitas outras carreiras aí, muitas outras funções que não têm nenhum registro. Essas pessoas são as que estão mais sofrendo. Onde o governo poderia tirar esse subsídio para que o trabalhador não sentisse tanto o aumento da passagem? Deixar de dar o subsídio aos empresários. Por exemplo, empresas grandes que estão em Brasília, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, as grandes empresas, todas elas oferecem a opção do Vale Transporte para os seus funcionários. E elas estão pagando uma tarifa subsidiadas. Elas estão pagando R$ 5,50, enquanto o correto é que ela pagasse ao governo a chamada tarifa técnica, que é de um valor superior. Quer dizer, se o governo tirar esse subsídio a empresas como as grandes corporações que estão aqui, ele consegue evitar o repasse deste custo ao usuário. E aí você colocou muito bem, Ócio, que é essa questão do povo que está no emprego informal, no subemprego, que é quem mais é penalizado com isso. Então, o governo, no momento de crise, onde Brasília nós temos hoje um índice de desemprego que gira na casa dos 20%, o governo tem que olhar que o transporte está associado ao acesso à educação, ao acesso à cultura, à saúde. Muitas vezes um cidadão não consegue acessar um serviço de saúde porque não tem dinheiro para pagar ali R$ 11 para ir e voltar de um médico. Então, o transporte penaliza sobremaneira o cidadão, razão pela qual o governo precisa ter uma compreensão mais aprofundada da relação do transporte com outros serviços públicos e das consequências de um aumento de 10% na tarifa do transporte. Estatizar as empresas de ônibus seria uma solução? A estatização hoje seria um processo natural, até porque, se você considerar que no governo do Agnello nós tivemos aí uma troca de quase 3 mil ônibus, e essa troca, a rigor, ela está embutida na tarifa de transporte, o governo não teria que ser onerado em valor muito significativo se ele quisesse estatizar. A gente sabe que a onda mundial hoje é de privatização. Portanto, andando na contramão do que seria necessário. Desculpe ter te cortado. Andando na contramão do que seria necessário, mas
eu acredito que hoje, no momento em que a gente vive, uma proposta de estatização pareceria absurda e que seria inviável, porque o governo traria um monte de penduricalhos para essa discussão para justificar a inviabilidade de um projeto dessa natureza. Expedito, qual seria a solução hoje para baixar o preço da tarifa e melhorar condições do transporte para Brasília? Primeiro, é essencial integrar a região metropolitana, os 8 municípios da região metropolitana, com o sistema de transporte local. Essa integração é fundamental. E não é uma integração só operacional, é uma integração da gestão. Portanto, nós já defendemos lá atrás a criação ou de um consórcio metropolitano ou de uma agência metropolitana de transporte para gerir este processo de forma integrada. Isso é fundamental, já existe um acúmulo muito grande em relação a isso. A outra é que o governo cobre das empresas que concedem vale transporte aquilo que hoje eu chamaria de subsídio ilegal. Portanto, essas duas medidas dariam uma melhoria significativa na questão do custeio do sistema de transporte de Brasília. Ok, Expedito, por Brasília.